Oi, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o diagnóstico de epilepsia e se é possível a gente falar que o paciente tem epilepsia a partir da primeira crise epilética, tá? Essa é uma dúvida muito comum no consultório. O paciente tem uma primeira crise, nunca tinha tido outra crise antes, e aí ele quer saber o que é, se ele tem epilepsia ou não, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Antigamente, o diagnóstico de epilepsia, ele considerava que nós só poderíamos dizer para o paciente que ele tem epilepsia a partir de 2 ou mais crises epiléticas. Então, o que acontecia? Muitas vezes o paciente tinha uma crise e aí a gente falava, olha, pode ser ou não que você tenha epilepsia, e aí a gente esperava o paciente ter uma segunda crise para poder fazer o diagnóstico. Porém, e muitas vezes, o paciente ter uma crise epilética é algo que é bastante estressante. Então, felizmente, a medicina ela foi evoluindo e hoje, na verdade, desde 2017, com a atualização dos critérios para epilepsia, a gente pode fazer o diagnóstico de epilepsia a partir da primeira crise epilética. Só que, além de ter a crise, a gente vai ter que avaliar outros parâmetros para poder fechar o diagnóstico. Então, todo paciente que tem uma crise epilética, ele precisa ser investigado, tá? Isso muitas vezes, antigamente, às vezes até não acontecia. O paciente tinha uma crise e falava só que era para esperar ter outra crise e nem investigava. Isso às vezes acontecia, por mais esquisito que possa parecer, né? Mas hoje, todo paciente que tem uma primeira crise, ele precisa de investigação. E ele vai realizar uma ressonância da cabeça e um eletro da cabeça. Junto o eletroencefalograma, junto com esses exames e com a história clínica, a gente vai avaliar se existe um risco de recorrência de crise que seja maior do que 60%. Então, como que se chegou, né, nesse número? Vários estudos avaliaram vários parâmetros relacionados com o exame neurológico, com a ressonância, com o eletroencefalograma, com a história clínica, e observou-se que se o paciente tivesse 2 ou mais fatores de risco, ele teria um risco maior do que 60% de ter uma outra crise, e aí, nessa situação, a gente já vai iniciar o tratamento e já vamos fazer o diagnóstico de epilepsia a partir da primeira crise. Quais são esses fatores que a gente avalia de uma maneira resumida, né? A gente vai avaliar a ressonância da cabeça, se ela é alterada ou não. A gente vai avaliar o eletroencefalograma, se ele é alterado ou não. Se a crise aconteceu acordado ou dormindo. Se existe uma história familiar de epilepsia. Qual que é a idade do paciente. E o exame neurológico, se é normal ou alterado. E a partir dessa avaliação, a gente pode fazer o diagnóstico de epilepsia na primeira crise epilética, tá? E aí, a gente vai iniciar o tratamento, o paciente vai se sentir mais tranquilo, de que ele já está sendo tratado, que vai evitar de ocorrer uma outra crise, e isso é bastante importante. Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês hoje.